Eu não vi vocês aí. Bem-vindo. Essa é a minha casa. Eu sei que ela parece meio velha e meio destruída, mas o que eu tenho agora, né? Bom, na enquete vocês votaram pra história de Murder Drones, então vamos lá, né? Deixa o like, se inscreve no canal e fui! Bom, a série começa com uma espécie de... parece uma imagem de drones, robôs. Bom, que tudo indica que nesse mundo parece ser um mundo normal. Até que então, meio que uma empresa chamada Jason Space, eu acho que é assim que se fala, não sei falar nomes em inglês. Acho que vocês já perceberam. E bom, eles criaram robôs chamados drones operários. Drones que fazem as coisas. E bom, continuando, esses drones faziam tudo e eram extremamente maltratados. Só que, diferente do que muitos esperavam, não aconteceu nenhuma rebelião, alguma coisa assim. Mas, na verdade, os próprios humanos burros para um caralho se mataram se explodindo. E tudo indica, foi isso que aconteceu. Afinal, os humanos são os únicos com poder para fazer isso. Oxi, mas é burro demais, viu? Bom, continuando, parece que o mundo ficou em colapso e meio que os robôs eles continuaram existindo naquele mundo e eles meio que continuaram de onde os humanos pararam. Tá difícil, viu? Bom, até um dia que então, do nada veio algumas seres do espaço chamados de drones de desmontagem. Tá difícil, viu? Eu esqueci o nome em inglês, tá? E eles começaram a simplesmente fazer algo chamado matar todo mundo. E meio que esses drones são feitos pra sair destruindo tudo. Que parece que na verdade a humanidade quis isso. Sim, a humanidade. Não sei como eles estão vivos, sendo que a Terra foi destruída, né? Bom, isso não interessa, só sabemos que começou esse ataque. Então aparece, né, o nome da série que é Murder Drones, ou Drones de Desmontagem, ou Drones Assassinos na tradução direta. Então começa realmente o episódio. E uma personagem chamada Uzi, eu jurei, eu não tinha percebido o nome dela até a metade do episódio. Ela tá dizendo que basicamente existem 3 portas, grandes portas que impedem que eles morram. Falou drones de desmontagem, mas essas portas estão ali desde muito tempo, esperando para um incidente acontecer, que todo mundo iria morrer uma hora ou outra. Porque isso daí era um ocorrente de incidente. Eles ficavam escondidos e esperavam até dar ruim. Então ela decidiu, por que a gente não luta, né? A arma que se chama amplificador, não sei dos quantos. Ela disse que ela criou essa arma pra derrotar os drones e que funciona realmente. Ela tenta usar no meio da aula sem ter medo algum de simplesmente matar todo mundo com um laser da morte que mata drones de desmontagem, viu? Tá difícil. Só que o professor acaba meio que dizendo que aquilo era um trabalho da escola sobre 2 mais 2 sobre maçãs. E ela não conseguiu nada construindo uma arma. Caraca, mas ela conseguiu fazer uma arma, né? Eu acho que ela é mais inteligente do que deveria ser, pelo amor de Deus, né? Bom, ele diz que só vai dar 2 pontinhos na nota e manda ela sentar num lugar de novo. E a gente vê que essa menina é bem louca. O robô, sei lá, qual é o jeito que fala um robô feminino? Kabum! É, sinistro. Eu disse que ela não tinha medo de todo mundo morrer porque ela não tinha mesmo. Bom, ela parece ter se machucado, um pouquinho pelo menos. E aparece umas meninas populares lá zoando ela. Coisas normais de adolescentes, normal. Essa cena não é muito relevante, mas eu acho que eu deveria citar ela, que esse cara e os dois conversam. Ela tem uma piada legal. Ele fala algo que nos interessa. É filha do construtor das portas, que protegem todo mundo ali. E só pra não reconhecerem ela se ela mudasse completamente, já é bem interessante. Ela fala que ela só não quer, ser inútil e que quer servir pra alguma coisa. Mas sinceramente eu acho que esse daí tá nem aí. Os dois vão conversando até que ele acaba elogiando ela, ficando envergonhada. Essa parte não é interessante, mas é só mostrando o quanto ela é meio que, esquisita, porque ela, o cara elogiou o machucado dela e ela ficou envergonhada. Como é a história? Meio que ele pergunta o que era a arma e ela fala que é uma arma de coisa boba de ficção científica. Não, eu te falei, caralho! Bom, ela fala algo bem interessante, que ela meio que quer ir lá e derrotar os Murder Drones com a arma, mas ele não gosta da ideia por causa que os pais dela construíram as portas para eles ficarem seguros ali dentro. Eles não deveriam lutar e simplesmente só ficarem ali dentro, sendo salvos e esperando e vivendo ali dentro mesmo. Só que ela só mete a arma na cara dele e diz que vai fazer mesmo assim e vai embora. E uma cena muito legal aconteceu agora. Parece que robôs gostam de joinha. Olha essa cena aí. É muito legal.
Então, pera, por que tem um planeta ali e Saturno? Não era pra ter isso na Terra, né? Será que não? Bom, Zé acorda às 3 horas da manhã, ela colocou um despertador. Isso daí parece que ela... parece muito que é um computador. Cena engraçada dela pegando um monte de coisas e meio que tentando ir pra saída, pra tentar sair daquele lugar. Quando ela tava tentando ir embora, meio que do nada o pai dela surge e pergunta pra onde ela tava indo. E ela só responde que tava indo ver um namorado dela que com certeza existe. Mas acho que ele não acredita, né? E meio que ela manda outra desculpa dizendo que ela só tava ali pra um projeto da escola sobre portas. Suspeito. Bom, meio que ele não acredita de novo e a Uzi manda outra desculpa que meio que tá começando a gostar de portas. E meio que acontece uma piadinha ali irrelevante, então eu vou ignorar essa cena. Basicamente acontece essa cena extremamente estranha aí, muito susto. E meio que ele fala sobre por que construiu as portas, porque monstros meio que surgiram, os drones de desmontagem, e meio que jogaram ácido na mãe da Uzi e mataram ela supostamente. E daí meio que entrega uma chave de venda que ele construiu as primeiras portas, e meio que a Uzi conseguiu enganar. E vai sair pra, supostamente, como ela disse, a sua primeira ronda do lado de fora. Vai enganar o pai, vai. Bom, meio que ela dá um papinho furado e meio que sai pela porta. Acontece essa cena onde o bigode dele faz sentido. A Uzi do lado de fora já começa o seu plano, que é de encontrar um núcleo pra colocar na sua arma, pra sua arma funcionar da forma que deve funcionar, no tiros e matando o bicho. Percebi quanto bobo foi isso. Bom, ela continua indo até que percebe que tem um drone morto. Normal, você tá entrando numa zona de guerra, menina. E tem essa pilha de corpos, sim, são pilha de corpos de monstros, de drones, quer dizer, né? Ela entra lá dentro pra pegar a peça que ela viu atrás, e aquilo lá é a casa dos bichos, a toca. Ela acaba meio que entrando lá e andando por lá, até que do nada ela acaba meio que encontrando o objeto dela. Só que do nada o episódio... Do nada, Agora sim, do nada o episódio fica todo dark. Surge um dos drones de desmontagem e ele tá bebendo sangue. É vampiro, por acaso. Meio que olha no espelho e o bicho percebeu que ela tava ali e começa a ir atrás dela. Acontece uma cena do caramba, viu? Momento é só para elogiar. Bom, sei lá, mano, mas eu acho que essa arte da série é muito bonita, mano. Sei lá, eu gostei muito da estética, de como tudo isso começou e sei lá, muito legal. Só isso mesmo. Bom, meio que a Uzi prepara a arma, só que ela perde no primeiro momento. E ela dá uma pose de herói. E ela fala que basicamente... ver anime não foi pra nada e ela aprendeu alguma coisa. Aprendeu, cara. Então o drone ataca ela e meio que espeta a mão dela. E esse é o ácido que pegou na mãe dela. Ela acaba vendo meio que a arma e quer pegar, só que o monstro finalmente pega e ela dá um tiro. Eita, cara, que tiro foi esse? Tá? A arma descarrega e o cara perde a cabeça. Eita, funcionou. Foi duvidar dela, deu nisso, viu? O bicho voltou. Parece que esses bichos não morrem. Por que tu pensou que isso ia funcionar? Sim, ela tentou dar uma porrada com uma mão na cara dele. Bom, meio que ele age normalmente com a Uzi, o que não era pra estar acontecendo. Só que ele não consegue entender que ela é um drone operário. Os dois são diferentes, mas ela pensa que ela é do mesmo, né, clã do que ela, no mesmo time. E aí ele começa a falar um monte de coisas, ele é muito engraçado, mano. Ele faz um monte de piadas, ele é simplesmente engraçado, eu gostei dele. O nome dele é N e ele se diz ser o líder do esquadrão. Daqui a pouco vai acontecer uma cena meio suspeita, tá? Mas antes meio que a Uzi, ela tá com a mão toda ferrada. E daí o N diz que eles, com a baba deles, eles conseguem recuperar a mão dela, né? Só que daí meio que ele diz que meio que eles têm esse ácido na cauda deles. E que toda hora eles meio que se espetam e acontece isso em vários momentos desse episódio. Isso é muito engraçado. Ele diz que tem essa saliva pra se salvar. Que cena suspeita, viu? Bom, meio que essa cena é um pouco irrelevante mesmo sendo muito susto. E daí meio que ele fala que já esqueceu essa cena e meio que ele explica quem estão no grupo além deles. A Vessa, psicopata que mata eles, um pai de uma família na frente deles. E meio que o N tem um crush nela, só que ela nem sabe, aparentemente não sabe que ele existe. Afinal, quando ele fala com ela, ela simplesmente vai-se embora aqui como se não se importasse. Que triste, me identifico, viu? Bom, e tem mais um, e na verdade ele não é o líder, e meio que essa próxima daí é a Jota, que meio que não liga pra ele. Esse N é meio ferrado, viu?
E meio que ele acaba explicando que não existe muita coisa ali e basicamente tem uns botões ali pra eles ficarem mexendo. A Uzi percebe que aquilo ali é uma nave, que eles podem sair daquele planeta com aquilo. Só que o N só disse que eles só foram ensinados pra pousar. E meio que a Uzi acaba explicando que basicamente, enquanto os drones de desmontagem sabem matar só, os drones operados sabem construir. E a Uzi pergunta por que eles fazem isso mesmo. Afinal, até agora ela estava se fingindo ser um drone de desmontagem. Só fala que meio que eles foram fabricados com um erro. Eles precisam do óleo quente que tem nos drones operários. Então eles precisam... Meio que ele também gosta de fazer isso. Afinal, deram trabalho para ele e ele só tá fazendo bem. E a Uzi meio que enche a cabeça dele de rebeliões como... Se eles acabarem matando todos os operários, eles vão ser descartados, alguma coisa assim. O Andy diz que só tá fazendo trabalho porque foi um trabalho que ele conseguiu e ele gosta disso. E a Uzi meio que vai embora porque percebe que os outros estão vindo, né? Do grupo. Meio que a V e a J chegam. Meio que percebem que o N deu ruim, deu pau. Porque ele tá desligado e tá reformatando basicamente, né? Meio que o N finalmente percebeu que a Uzi era um drone operário. E daí que deu ruim porque deixou a... E ele percebe que ele fez uma bosta gigantesca, deixando um drone operário com uma arma daquelas na mão. E as outras duas acham isso extremamente suspeito. A Uzi começa a correr de volta pra baixo. E o N meio que tenta correr atrás dela. E daí todo mundo jogando poker até que do nada a porta abre porque a Uzi entrou. E meio que o N consegue segurar a porta e meio que deu ruim porque ele entrou e meio que ele começa a fazer algo chamar... A literalmente sair matando todo mundo que ele via pelo caminho. Começando a fazer uma bela de uma limpa e eliminando todo mundo sem pé nem nada, sem... Eita, como que é mesmo a gíria? Sem se segurar, começa a matar geral. Sem se importar com ninguém. Bom, de qualquer forma, a Uzi tá com a arma carregando. E a arma que carrega, só que o N já foi embora. A Uzi Daí o pai da Uzi surge do nada e meio que ele percebe toda a cagada que a Uzi fez. E meio que do nada surge o N e daí começa a batalha épica, onde a Uzi tenta descer a bala nele. Só que daí os dois têm uma discussão e imagina essa cena aqui pra visão do pai. O pai da Uzi literalmente acabou algum tempo atrás ouvindo que a Uzi foi encontrar o namorado dela. E do nada chega um drone de desmontagem falando que ele adorou os momentos que os dois estiveram juntos. Eu acho que o pai deve ter pensado alguma coisa meio sus, viu? Tem aquela cena lá meio sus, né? Bom, continuando, né? Que o N ataca ela e prende, e daí a arma cai perto do pai da Uzi, e daí ela pede pro pai da Uzi descer o tiro no N. Só que adivinha o que ele faz? Ele simplesmente anda pra trás e fecha a porta e... Só eu pensei em pai do ano, viu? Essa cena foi meio triste e do nada fica com os vermelhos porque, né, durante a desmontagem invadiram. E adivinha, até o N ficou de mal e o pai deu fora. Meio que chegam as outras duas e meio que o N só joga o corpo da Uzi fora, mas ela ainda tá viva. Começa a elogiar o N, a V vai embora e a J começa a conversar com ele. Elogiando ele que finalmente conseguiu fazer alguma coisa de importante, deixar os dois entrar, todo mundo entrar ali dentro, né? Sobre um monte de coisa pra a J. Só que a J meio que percebe o que ele tá falando. Que é meio que ele tentando ver o que a Uzi tinha falado. Afinal, ela falou sobre que depois que eles terminassem o trabalho, eles seriam descartados. Só que meio que a J sabe de algo que o V não sabe. Desculpa se errei o nome de algum deles em algum momento. O N vai falando um monte de coisa e meio que finalmente a J percebe e chega perto dele e começa a falar um monte de coisa, tipo, um monte de coisas amigáveis. Então meio que acontece uma cena muito triste, que é ela vai lá e ataca ele, infectando ele com o vírus que tá matando ele. E ela finalmente fala que queria descartar ele desde sempre, só que não tinha um motivo pra empresa. E agora ela tinha e vai embora. O N fica ali para morrer, só que a Uzi sai e vai lá. E ela pega a arma e decide que vai fugir, os dois conversam. E o que a Uzi falou levou pra uma rebelião que fez ele morrer praticamente. Só que daí a Uzi tenta subir num caixote pra ver a câmera e ir embora. Só que meio que ela é muito baixinha e daí ela decide ajudar o N. Afinal os dois assim podem se vingar e finalmente proteger aquele lugar. Afinal o N quer vingança e a Uzi quer, né, proteger o lugar. E daí os dois meio que se ajudam e viram amiguinhos. E daí corta a cena pra esse momento aí, onde literalmente tá acontecendo um ataquezão. A maioria dos personagens que aparecem aqui são importantes mais pra frente.
Olha o que o pai da Uzi fala, que eles deveriam construir uma outra porta ali mais rápido possível. Só que esse moleque que tá aí na frente, meio que ele começou meio dizendo que tipo, eles deveriam lutar. Só que ele meio que se ferra por tentar lutar contra uns bichos sem ter arma nenhuma pra matar eles. Chega Uzi e N. Meio que os dois chegam sendo os heróis ali, tentando ajudar todo mundo. Meio que começa uma batalha muito linda, muito bonita. Só que eu quero que vocês vejam o episódio original, porque eu vou passar muito por cima da batalha aqui, ó. Ok, né? A batalha começa com a Uzi tacando uma caneta num robô e ele começa a sangrar muito com o sangue deles. Meio que a Uzi fica com a J e o N fica com a V. E daí continua a batalha e a Uzi começa a arrasar na luta, só que o N só simplesmente não consegue fazer nada porque tá lutando com a sei lá quem, não sei o jeito de falar, que gosta. E depois ele vai tentar ajudar a Uzi, só que a Uzi meio que consegue se virar sozinha e derrota meio que a V de uma forma meio... Ela se auto-derrota, é meio burro isso. Meio que a Uzi diz que se a J falar alguma coisa, dá um tiro e... ganhou. Bom, meio que o episódio acaba, a V foi derrotada e daí todo mundo foi salvo. E meio que o N e a V viraram heróis e... O pai da Uzi meio que chega do nada e decide meio que ele se arrependeu e que viu que a filha dele não era uma merda. Meio que os dois se tornam amiguinhos e fica tudo de boa. Esse episódio foi até que legal e verdade. Meio que eu vou trazer os episódios separadamente e é isso. Os dois meio que são expulsos e eu vou trazer um episódio de cada vez. Eles se auto-expulsam, né? O V já... Não, o V não... N, cara, esqueci. O N não morava aí mesmo. E a Uzi também agora não mora mais não. E acontece que solta uma informação meio suspeita aqui, que é que a Uzi quer ir pra Terra pra matar todos os outros humanos como um típico robô de clichê de terror. Os olhos delas piscam em amarelo e... Pera, existem outra... Pera, quer dizer que essa daqui não é a Terra? E chegam outras coisas.